ao Prontas para Parir, o podcast especialista em barrigudinhas, em grávidas, em gestantes que querem informação e também aquelas que buscam conceitos e informações diferentes para a sua gestação, para transformar o seu parto numa experiência positiva. E hoje o assunto é muito legal. Eu acho que vocês não estão nem esperando isso, mas nós vamos falar sobre adoção. Temos um casal lindo aqui, maravilhoso, a doutora Cária Vasconcelos e o doutor Irabson. Eles concederam a honra de conversar com a gente, porque sobre adoção eles entendem. Cária, Irabson, muito obrigada por vocês terem, pelo seu sim, por ter dito sim para a gente conversar sobre isso, porque eu acredito que é um assunto muito importante que deve ser falado, porque tem muitas mulheres que querem ter filhos e não conseguem, e acreditam fielmente que a única forma de ser mãe é parindo de dentro, sendo que o gestar, ele acontece no nosso corpo, mas ele também acontece na nossa mente e no nosso coração. Você quando foi adotar, provavelmente você passou por esse processo, e ela vai contar aqui pra gente. Mas fale um pouquinho de você, depois Irabson fale um pouquinho de você, e depois a gente começa a conversar aí sobre o processo de adoção que vocês passaram. Primeiro, eu queria agradecer por esse momento. É muito bom falar de adoção. É algo que veio na minha vida de forma muito inesperada até, mas assim, foi alguma coisa que me trouxe vida, né? E em abundância. Eu sou extremamente feliz pelo ato de adotar, porque tudo que aconteceu na adoção me fez crescer mais ainda. Porque uma criança já faz você crescer, imagine quando ela vem com algumas peculiaridades, né? Que a gente vai gestando e vai, junto com o corpo da gente crescendo, aquela criança vai crescendo junto com você. E ela foi o contrário, né? Ela já veio pronta para mim, mas ela me ensina muito. E eu sou muito feliz pelo ato da adoção. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque muitas mulheres ainda não entendem o que é adotar. E você, Irabson? Me diz. Você falou uma coisa muito importante, muito interessante, que é a questão da gestação do coração e da mente, né? Do envolvimento. E numa gestação que a mulher está gerindo o filho na barriga, o pai, ele também tem essa gestação, né? Do coração e da mente. Sim, com No nosso certeza. caso, a gente teve isso em conjunto. No coração e na mente, essa gestação foi em conjunto, né? A gente teve isso junto. Como foi, Cária? Como foi você gestar esse sonho? Como foi você entender todo esse processo? Porque você se preparou para esse momento? Como foi? Na verdade, eu sempre sonhei em ser mãe, só que quando a gente sonha em ser mãe, a gente quer engravidar, a gente quer amamentar, a gente quer montar tudo do nosso jeito e fazer aqueles 9 meses como se fosse os meses em que tudo vai acontecer da forma mais programada possível, até o parto, né, e você pegar o bebê no braço. E para mim não funcionou dessa forma. Mas você passou pelo processo. Passei pelo processo. Mas de uma forma diferente do que acontece muito no diferente, corpo, né? Mas de que forma? Quando a gente decidiu adotar, pela frustração até de não poder engravidar, não foi frustrante ir para a adoção, até porque era um plano da gente, ter um bebê biológico e um adotado. E aí, quando a gente não tinha o plano A, a gente foi para o plano B. E no plano B, o mais impressionante é que do momento em que a gente começou com o processo de adoção até a gente tê-la em casa, foram 9 meses. Olha isso, tá vendo? Então eu tive uma gestação de 9 meses. Ou seja, você teve essa espera de 9 meses. Exatamente. E ela chegou no período que ela nasceu, vamos dizer assim, se fosse comparado a uma gestação fisiológica, né? Exatamente. Durante esses 9 meses foi um processo muito grande. E aí, quando o papel veio liberando-a para a gente, né?
Ali, aqueles 9 meses foram realmente aquele papel foi o meu parto. Para tirar, foi quando ela saiu do abrigo? Quando ela Foi saiu esse do abrigo, momento que saiu do abrigo? Esse momento. Foram realmente 9 meses até a gente receber o papel e tirá-la do abrigo, né? E eu sabia que viria, porque eu tive a presença de luz de Nossa Senhora. Eu não sei qual é a fé de cada um, mas a minha foi. E quando Nossa Senhora veio, ela veio junto com José. E José é o pai adotivo de Jesus. E eu não estava sonhando. Eu acordei na hora. Eu fui acordada para o José e ele me dizia: receba essa criança como eu recebi Jesus. Eita! E por trás vinha Nossa Senhora. Ela mexeu no meu ventre de uma forma que eu acho que ela fez alguma cura. Porque eu senti ela mexendo. E aí, eu acordei muito atordoada e liguei para o Irápio, ele estava viajando. E acordei chorando muito. Mas eu sabia que a minha promessa viria. Eu não sabia em que momento, né? E aí eu sei que quando a gente conseguiu tirá-la do abrigo, levá-la para casa, foi outro processo. Porque não sou eu que tenho que querer. Ela precisa nos querer como pais. E foi um processo bem delicado, porque, segundo a psicologia, as crianças passam por 9 meses, depois que saem de um abrigo, para entender que nós somos os pais delas. É o vínculo. Para formar o vínculo. E criar ali o status quo de família, né? E foi exatamente isso. Depois desse processo foi que ela entendeu que nós éramos os pais dela. Porque qualquer outra pessoa que como professora do colégio, ela aceitava como cuidador, como era no abrigo. Se refere ao papel da guarda. O papelzinho da guarda dela. A gente tinha a guarda, não era o próximo papel de adoção definitiva. Era ainda, da guarda. Né? Isso. Porque demora um pouco, é isso? Demora um pouco. Exato, tem um processo, né? Como ela falou, né? Esse vínculo tem que ser mútuo, né? Essa escolha tem que ser mútua, tanto da criança como dos pais, né? E tem todo um acompanhamento, né, de uma equipe de psicólogo e assistente social vinculado à justiça. Para poder ver se está saindo tudo bem, se está existindo a aceitação dela e se está existindo o comprometimento de vocês. Exatamente. Por que isso? Será que é porque pode ser cultural aquele negócio de coisinha bonitinha que vocês estão fazendo e que isso pode ser levado a uma caridade? A gente escuta muito, que coisa linda, que ato lindo que você está fazendo. E parece que, assim, você está fazendo a caridade. E adotar não é caridade. Adotar é um ato de amor dos pais para o filho e do filho para o pai. Porque a gente também recebe, né? A gente está recebendo aquela criança, a gente está recebendo um filho. E ela nos aceitando é a maior felicidade de um pai e de uma mãe adotante. Porque se ela não quer, eu tenho que devolvê-la. Agora, tem pais que adotam, não entendem o processo de adoção e devolvem a criança. E por isso que a justiça é muito delicada. E rigorosa. E tem que ser, né? Porque você não está lidando com... gente, é um ser humano. Às vezes, a pessoa diz assim, como é lento. Mas a gente entende o porquê da lentidão. Porque muita gente não tem a ideia do que é o processo de adoção e nem o que é trazer uma criança para casa. E acaba devolvendo. É importante pontuar, assim, temporal. Quando ela teve essa revelação, um sonho, que eu estava viajando, ela me ligou de madrugada, eu acordei, foi assim, emocionante, né? Isso foi 2 anos antes da gente conhecê-la, né? Foi. Não é isso? Ela já tinha nascido. Ela já tinha nascido. Então vocês têm uma criança, vocês adotaram, não foi um bebê.
que é o importante também, porque o que as pessoas, acho que as pessoas esperam muito, um bebê que é para poder, acreditando que fica mais fácil, que é melhor, não sei, tem motivos mil, né, não tô aqui para julgar ninguém, cada um tem a sua consciência, e vai ali aqueles que querem realmente adotar. Foi difícil para vocês receber uma criança já assim, que não era mais um bebê? Não, na realidade, a gente queria, né, uma criança que tivesse até 3 anos. E quando a gente conheceu a Vitória, ela tinha 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Quando a gente tirou, ela tinha 2 anos e 1 mês. Então, assim, foi um processo longo para tirá-la do abrigo, né? E depois a gente foi entendendo o porquê do processo. Foi um processo muito longo, muito cansativo. Foram 6 anos até a gente conseguir até a justiça definitiva. A adoção definitiva. A adoção definitiva. E por alguns momentos a justiça tentou tirá-la, não porque a gente não tivesse condição de mantê-la financeiramente, psicologicamente ou por afeto, não. Era porque o nosso processo era um processo mais delicado, onde ainda envolvia família, a remoção dela do seio familiar de fato, né? Aliás, de direito, porque de fato já tinha acontecido. Já existe um processo do Conselho Tutelar, do Ministério Público, né? Dela ser destituída do seio familiar, né? E, em paralelo, a gente entrou com um processo de adoção e recebeu a guarda provisória. Então, como ela falou, a gente passou 6 anos com a guarda provisória até ela nascer definitivamente, até a gente obter definitivamente a adoção, né? O certificado de adoção. Aí que legalmente ela se torna filha, assim como qualquer o filho de sangue. Sem ressalva nenhuma na certidão de nascimento. Filha. Só tá passando para o papel aquilo que vocês dois já são para ela. Vocês são os pais e ela é a filha. Exatamente. E não tira, porque assim, qual é às vezes o que pode passar na cabeça, né? Tá tratando assim porque não é filha de sangue, tá tratando assim porque... E, na verdade, não tem nada a ver com isso, porque foi formada no coração... Costumo dizer que ela é dona do pedaço. Ela, da mesma forma que fosse um filho biológico, a Vitória é tratada, é cuidada, é amada. Ela sabe toda a historinha dela de forma bem lúdica, mas ela sabe de todo o processo dela. Hoje ela está entendendo mais, às vezes ela quer falar um pouco, mas no momento dela e da forma dela, né? Mas assim, é uma menina linda. Ela vem com uma pergunta assim, aí deixa sempre no tempo dela. Mãe, o que é orfanato? Orfanato. Ontem não foi? Ontem mesmo. Mamãe, o que é um orfanato? O que é orfanato? Ela quer saber tudo. Ela vai aí no tempo dela. Vocês estão com acompanhamento com psicólogo? Um filme, ela tem uma bailarina, que aí essa bailarina morava no orfanato, aí ela já relacionou. Então ela deve. Porque como ela já foi um pouquinho, ela deve ter uma memória, né? Como vocês colocam ela no psicólogo, ela deve ter falado alguma coisa, né, a respeito. Vitória hoje tem 9 anos, né? Então ela já tem. Mas assim, ela fala com a gente sobre a casinha, que é o abrigo, né? Ela fala sobre esse processo, ela quer entender, mas ela não quer que ninguém saiba da casinha, entendeu? É como se fosse a nossa historinha. Sim, como se fosse uma coisa de vocês, né? Porque para ela e pra gente, ela foi gestada. Ela nasceu do seu fisiológico, ela cresceu dentro da sua barriga. Exatamente, e a gente nunca teve receio e nem medo da adoção. Será que ela vai ser tratada como um filho biológico? Será que vai ser diferente? Não, nunca fui, né? Apesar de eu nunca ter parido, mas o Irapson já é pai, né? Do Miguel. Miguel vai fazer 22 anos e ele sabe que a diferença não existe nenhuma.
né? E nem o vínculo deles dois como É irmãos. importante pontuar também que para o Miguel também não existe Não essa existe. diferença. Para minha mãe, para meus pais, para os pais dela, para a Era, família era, dela. era outro assunto que eu ia entrar. É. Como foi aí a rede social, familiar, o apoio familiar? Porque, às vezes, por algumas questões de crença, algumas questões de social mesmo, os pais ficam, opa, não é meu sangue, não sei, não, vão repensar. Isso teve com vocês ou não? Vocês tiveram apoio imediato? Não, a gente sempre teve o apoio da família toda. E a Vitória é muito amada pelos avós, pelos tios, pelos primos. Assim, ela realmente chegou chegando, sabe? Foi muito bem aceita por todo mundo. Ela manda no Miguel. Ela manda em todo mundo. Mas assim, a Vitória, para quem conhece, sabe como é que ela é. Ela é uma menina amorosa demais. Ela é muito sensível a quem está próximo dela. Ela é muito inteligente, muito esperta. E assim, eu não sei se eu gestaria uma criança tão especial. Oi, essa foi boa, essa eu gostei. Ela me emociona muito. Oh, pode se emocionar, não tem problema. Você estava pronta para parir. Eu costumo dizer que ela tem o gênio da mãe e a sensibilidade do pai. Porque ela, da mesma forma que ela é geniosa, ela é muito, muito sensível, sabe? E assim, a Vitória parece que não, mas ela me ensina muito, sabe? Assim, do jeitinho dela. E eu só posso dizer que eu sou muito feliz com a adoção. E eu não sei se realmente eu teria condição de gestar uma criança como a Vitória. É porque Deus faz assim. Dá um abraço nela por mim, que ela tá mais perto. Ai, gente, que coisa mais linda isso. Tinha que ser ela. Tinha, a gente sabe, assim, por toda a história, por trás. A minha sobrinha, quando a Vitória nasceu, ela nasceu no interior, e a minha sobrinha conheceu ela antes da gente, quando ela tinha dias de nascida e deu entrada no abrigo. E ela ligou perguntando se a gente estava pronto para adoção. E eu tinha acabado de sair de um processo frustrado de adoção. Sim, que como a pessoa foi isso? Desistiu, né? Porque ia ser uma doação direto da mãe. E eu estava com tudo pronto. Mas nesse caso vocês conheciam a família e a família ia doar direto, é isso? Ia doar Mas é direto. importante a gente pontuar que assim, existe um cadastro nacional de adoção, né, formalizado na justiça, né? Sim. E todo casal hoje que pretende precisa adotar, passar pelo processo de adoção. Pontuar isso aqui, né? Que na verdade vamos entrar no processo legal mesmo da adoção para respaldo tanto da criança como do casal que está adotando. Exatamente, é para isso. E assim, e não passar pelo que vocês passaram. Assim, minha sobrinha falou dela. Na verdade, a gente tinha um cadastro, já que está apontando para não sair desse assunto. Sim. A gente estava no cadastro, só que teve uma questão de um vínculo do próprio abrigo que não era formalizado. Apesar de ser um abrigo mantido pelo poder público municipal, existia aí um certificado, alguma coisa que eles não estavam vinculados ao Cadastro Nacional de Adoção. Sim. Na realidade, a Vitória, o abrigo foi fundado para receber a Vitória, porque não existia nem abrigo. Ela mesmo? foi a primeira criança. Olha aí, ela já veio desbravando, ela já veio, foi para botar quente mesmo, como é que ela diz? Ela veio para chegar chegando. Ela foi a primeira criança que entrou no abrigo e ele foi fundado para isso, né, para recebê-la. Porque na cidade, é uma cidade muito pequena e não tinha. E quando ela foi apresentada para a gente, no primeiro momento eu realmente não queria, porque eu estava muito sensibilizada para receber uma criança e eu sabia que a responsabilidade era muito grande. E aí o Irapson trabalha muito no interior, em vários cantos aí do Nordeste, e foi quando ele conheceu o abrigo e a Vitória. Eu gosto de visitar os abrigos infantis quando eu vou para uma cidade. Mesmo? No interior. Eu gosto Curiosidade sua. Você gosta de dar uma olhadinha? De contribuir, né? De fazer
aquela visita com as crianças, me envolver e tal. Mas é porque não é relacionado ao seu trabalho. Você é geólogo, né, hoje. Isso. Você trabalha com a Mãe Terra. É. E a vertente da fertilização, né? Então, aí você gosta de fazer essas coisas? Na verdade, a cidade lá estava com um problema de abastecimento da água. Sim. Tinha que procurar uma alternativa para abastecer a partir de poços, né? Para reforçar o abastecimento. O reservatório que abastecia exauriu, secou. E a CAGES tinha que construir uma bateria de poços. Eu fui fazer uma pesquisa para identificar uma área com potencial para abastecer a cidade. Eu passei um bom tempo nessa cidade. E aí fui visitar o abrigo quando era permitido, no período que era permitido, a visita e tal. Foi quando eu conheci e não sabia dessa história. Não sabia que se tratava da mesma criança? Não sabia que se tratava da criança. Eita, quanta coisa se encaixa. Aí, Ele era parceiro de vocês mesmo. Quando ele conheceu, ele mandou uma mensagem para ele: conheci nossa filha. Oh. Aí na semana seguinte eu fui pro abrigo junto com ele para conhecer. Dá 500 quilômetros de Fortaleza. Fui para conhecer e a gente começou com o processo. Aí quando foi que vocês descobriram que era a mesma criança? A minha sobrinha falou, quando a gente entrou com o processo, ela disse: tia, era ela que eu tava falando. Olha como Deus faz as coisas perfeitas. Era pra ser ela. Tem outra explicação que não Deus? Não, tem não. E assim, você viu que o teu processo de gerir, de gestar, até você parir, teve as mesmas coisas e os mesmos enfrentamentos que uma gestante tem? Angústia, medo, tem o medo da peita também. Tem toda gestante. Tem, então, assim, eu entendo que o seu processo, ouvindo a sua história, é o mesmo gestar. Você passou por todos os processos de um gestar. De uma gestação. E a gente tem medo, e sim, até o último papel, até a gente receber a adoção mesmo, a gente tem todos os medos. Porque a justiça ela pode sim tirar a criança a qualquer momento. Assim ela acha que o casal não é capaz ou ela precisa retirar por qualquer outro motivo. Então, assim, quando a gente recebeu o papel, é impressionante, mas eu acho que ela sentia junto com a gente, porque quando ela recebeu o papel, ela queria mostrar para todo mundo. Papel A certidão, né? A certidão de nascimento. É. Que foi certidão de nascimento com o nome de vocês. Exatamente. Isso. E aí ela mostrava para todo mundo. É o meu papelzinho. Meu papelzinho. Às vezes eu não sabia nem o que estava ali, mas ela sabia que aquilo ali era importante pra gente. Quando ela chegou em casa a primeira vez, como foi aí para vocês? Quando ela chegou, você já tinha o quarto dela? Tudo, como era? Já estava tudo organizado? Então, tudo tá vendo? organizado. Vocês se prepararam para recebê-la igual... Sim, ela já tinha tudo organizado. Igual que nem alguém pariu de verdade, entendeu? De verdade que eu falo... Do parto natural, cesárea ela já tinha tudo organizado. No caso dela tá um pouco adiantada, tá com matrícula pronta. Pronto. Ela já nasceu um pouco mais organizada. E quando ela chegou, parecia que ela já morava lá, porque ela super se adaptou ao ambiente, ela se enturmou logo com o pessoal do condomínio que a gente mora. Agora, antes dela vir em definitivo, assim mesmo, com a guarda, né? A partir de que ela veio com a guarda, desde então ela já mora com a gente, né? Desde a primeira guarda. Desde a primeira guarda. Mas antes disso, a gente teve um período de adaptação em que a gente só passava finais de semana com ela. Então a gente pegava ela no abrigo sexta-feira e tinha que devolver na segunda-feira. Né? Esse processo foi muito doloroso para ela, muito doloroso para o casal e para a criança. Era de uma forma assim que a gente sentia, quando a gente ia buscá-la no abrigo, ela não queria vir. Da mesma forma, quando a gente ia deixar na segunda-feira, ela não queria ficar. Ela não entendia. Bom, a psicologia entende isso, a justiça entende que é assim, é uma forma de adaptação, né? É tipo conta-gotas, para ir aos poucos, pelo que eu estou entendendo. Complicado. É complicado, que eu acho que isso gerou com ela, assim, no início eu disse que ela se adaptou bem, mas para a escola ela tinha dificuldade. Quando a gente ia deixar ela na escola, quando ela já estava matriculada, ela não queria ficar. E quando a gente ia buscar... Porque ela talvez tinha a mente No colégio, para ela, é como se fosse um abrigo, né?
porque tinham as As crianças, tinha todo mundo lá, crianças. então era o local dela, Então ela, né? então ela sentia e vocês também, É, né? esse Também. processo de formação de vínculo, né? No caso, né? Para ela, todo mundo é cuidador, É. né? Até Até formar o vínculo o de vínculo. maternidade e paternidade, né? Foi um processo, né? De quase um ano, né? É a diferença de você pegar um recém-nascido e uma criança que já tem alguns hábitos, Sim. entendeu? E assim, a gente teve todo o cuidado possível para traumatizá-la o mínimo possível nos processos, que são processos que para ela e para a gente foi bem doloroso, né? Ou de tirá-la do abrigo para ficar com a gente no final de semana, devolvê-la. Sim. No colégio era a mesma Uma coisa, às coisa. vezes eu ficava lá a manhã inteira, esperando para ver como é que ela reagia. Ela sempre reagia muito bem e está com os coleguinhas. Quando a gente ia embora, ela sentia falta. Então, assim, para ela era tudo muito novo. E a gente precisava entender que a cabecinha dela estava se adaptando àquilo. E né? a de vocês também, A né? nossa também. E às vezes a gente ficava triste assim, meu Deus, será que ela não tá gostando da gente? Será que ela não tá se adaptando? E foi quando eu falei com a psicóloga do Ministério Público. Ela disse, não, o processo é esse mesmo. São 9 meses, pelo menos, para ela entender esse vínculo. Agora, vocês são cuidadores dela como os cuidadores do abrigo. Entendeu? Então, assim, é claro que tudo é um processo, mas a recompensa é muito grande. É muito grande, né? Você tem ali um amor incondicional, como se você tivesse realmente parido. Você tem uma criança que você sabe que também te ama incondicionalmente, sabe? A gente sente o amor da Vitória. É o cuidado dela, sabe? Ela é muito cuidada. Gente, a Vitória é cuidadosa. O pai dela adoece, ela se preocupa. Eu adoeço, ela fica super preocupada. Eu saio para trabalhar, mamãe, bom trabalho, sabe? Oh, gente. É muito. São muitas emoções, né? Muito. E é divino como isso aconteceu com vocês. Muito, E eu fico gente. muito feliz. Agora, é importante a gente, né? Para que as pessoas que estejam nesse processo, né, se identifiquem também e aprendam um pouco, né? A gente passou por um intempérie no meio desse processo dos 6 anos, que foi bem também um fato doloroso, que ela pode falar melhor, que apareceu, né, durante esse processo um ente dela, né, no caso uma tia, que morava no outro estado, que pouco a conhecia, você deve ter visto uma única vez, né? Porque ela foi para o abrigo, né? Ela foi para o abrigo, retirada do leito familiar, pelo Conselho Tutelar, né? Ela ficou na guarda do Ministério Público, né? Sim. Não vou pontuar as coisas, mas ok. Porquê, né? O fato é esse. A gente sabe que teve alguma coisa muito grave para acontecer isso, né? Porque ninguém vai lá tirar o seu filho de forma alguma, né? E quando, aí o juiz nos concedeu a guarda, né? Depois de tudo isso que ela falou, e aí depois que a gente teve a guarda, depois de 3 anos que a gente tinha a guarda, aí apareceu essa ente, né? Uma tia, e foi um advogado recorreu, né? Pedindo para ela, na verdade a família tem direito, né? Mas ela estava com um vínculo já bem formado com a gente. Então, vocês já eram os pais dela. O que prevalece é o bem-estar da menor. Não é o bem-estar do Irapos, da Cária, nem muito menos da família. O que prevalece é o bem-estar dela. Para a decisão judicial é o bem-estar da menor. Mas esse processo foi complicado e ela pode falar melhor sobre o fato em si, do que a gente passou, que foi bem... mas assim, e é por isso que a justiça, ela é tão lenta no processo, né? Porque quando chegou essa tia, que tem o mesmo laço sanguíneo que ela, é mais uma tentativa da justiça em devolvê-la para a família. Ou seja, eles buscam de qualquer forma o vínculo familiar, né? Mas não existia vínculo entre essa tia e ela. A tia nunca tinha visto ela. Entendeu? Sim. Então, assim, não existia vínculo que pudesse devolvê-la para a família. A gente já tinha vínculo com ela, né?
e queriam que a gente devolvesse ela, a gente já estava com quase 4 anos com ela, e para devolver no dia do aniversário dela. Eita. E foi desesperador para a gente, porque a gente recebeu tinha uma decisão no domingo. Uma decisão judicial, né? No domingo. E eu precisava devolver terça. E ela aniversariava na terça-feira. Né? No dia que eu precisava devolver. Eu cheguei de viagem nesse mesmo domingo, cheguei acidentado, e tendo com a decisão já de entregá-la no abrigo na terça-feira, a 500 km de Fortaleza. Né? Eu não teria condição, já na segunda-feira fui para o médico, já foi marcado, foi cirurgia, foi um problema sério no ombro, e na terça-feira a gente estava com essa decisão. Na segunda-feira, aí ela vai continuar. Foi aí na segunda-feira a gente estava muito desesperado porque não sabia o que fazer, realmente. E um juiz que trabalhava no mesmo colégio que ela estudava disse que a única coisa que eu poderia fazer era ir na segunda, né? Segunda região. No tribunal. Para poder falar com a desembargadora. Porque a decisão era da segunda instância, da desembargadora, né? E aí... Então não tem o que você fazer, você tem que ir lá falar com ela. E aí eu fui, mas antes de ir, eu já sabia que algo ia acontecer. E aí a gente sempre assistia o texto da misericórdia e eu disse assim, quando terminar esse texto a gente tem uma resposta. E foi exatamente isso. Quando a gente terminou de rezar, a decisão da juíza saiu às 8 horas da noite. Revogando a própria decisão dela. Revogando a própria decisão dela. Porque ela foi ler mais detalhadamente o processo, né? Claro. E aí no outro dia de manhã eu precisava estar lá no abrigo. Na segunda-feira de manhã ela foi lá, ou né? seja, ela nos 45 recebeu, do segundo tempo... Ela foi rever o processo, né? E ela revogou a decisão na segunda-feira à noite. Imagina aí, né? Esse tempo todo para quase 7 anos depois, né? Que você comentou aqui que vocês receberam o papel oficial. 6 anos. 6 anos depois. Ainda ter que enfrentar isso, né? Além das angústias, ainda tem que enfrentar mais uma batalha. Mas assim, vocês são merecedores. O que é que a gente pode dizer para quem tem, né? Para quem tem a ideia de adotar, quem quer realmente ter um bebê especial. Parir de uma forma diferente. Exatamente. Adoção não é caridade, adoção é amor, é só isso, das duas partes, da criança e dos pais. E o desejo real, né, da maternidade e da paternidade. Eu também pensei várias vezes que eu só me sentiria mãe se eu gestasse e amamentasse. E não é assim. Você se sente realmente Quando a gente gesta no coração, a gente também tem um amor gigantesco que a gente nem sabia que tinha. E o que eu posso dizer é que adotar é realmente amor. E só. Não tem caridade, e tem muita doação. De você para a criança e da criança para você, que precisa existir das duas partes. Mas não é caridade. Glaucia, a proposta ainda... Quando a gente teve a oportunidade de ter audiência com a desembargadora, ela e a advogada, né? E aí a advogada falou, né, muito eloquente, falou, a desembargadora assim, né, muito séria, muito quietinha, tal, só ouviu ela, uma senhora. Eu falei bastante, né, olhando no olho dela, tentando. Aí ela olhou para mim, depois que eu terminei, o senhor terminou? Terminou. O que o senhor falou para mim e nada é a mesma coisa. O que sua advogada falou para mim e nada é a mesma coisa. Agora, o que eu tô vendo no coração dessa mãezinha aqui conta muito. Pronto. E eu quase não falei. A única coisa que eu falei é que realmente o que eu queria era o bem-estar dela, e só. E para mim seria muito doloroso ter que devolvê-la de onde eu tirei, né? Sabendo que ela já estava super adaptada com a gente. Mas a adoção é a coisa mais linda que a gente pode fazer, né? Não por caridade, mas realmente por amor. Porque
toda mãe fala de amor incondicional. E é o mesmo. É o mesmo. Você não sente diferença nenhuma. Se alguém chamar seu filho de feio, vai ser a mesma dor que você de você chama ser biológico e de ou ser. É a mesma coisa. Então, o amor é incondicional. Sei lá, a felicidade de tê-la em casa. Não existe aquela coisa que você é mais mãe ou menos Não. mãe, né? Porque a gente Você é mãe. Quando a pessoa está grávida, gestando o bebê dentro da barriga dela, a gente tem uma máxima que a gente brinca, você vai parir normal ou cesárea? Se eu parir normal, eu não vou ser mãe. Tem muito isso, né? Se eu parir cesárea, e eu acredito que não, que tanto faz a forma que você vai parir, você não vai ser mais mãe ou menos mãe, porque você escolheu uma forma de parir diferente. Exatamente. A mesma coisa eu acredito que na adoção, né? Com certeza. Você simplesmente tem uma criança que vai depender de você da mesma forma que o biológico precisaria. Exatamente. Entendeu? Então, assim, pra gente ser pais adotivos, eu, mãe adotiva, e o Irapson, pai adotivo e biológico. Né? Ele sabe que não tem diferença nenhuma. Pra mim, a Vitória nasceu de mim. Não existe nada que me leve a crer que seja diferente um amor adotivo de um amor biológico, né? Muito pelo contrário. Eu acho que tudo que aconteceu com a gente foi muito grandioso, né? Cada etapa, cada degrau que a gente conseguiu alavancar com ela. Outro dia eu tava com o Miguel e aí tava com alguém e aí... ele é teu filho? Ele é de verdade. Aí o próprio Miguel respondeu, não, ela também é de verdade, né? Não existe, não existe isso. Qual é o filho que é de mentira? Qual é o filho que é de mentira? Isso não existe. Mas não existe menos mãe, não existe filho de mentira. Então, você que está aí e que deseja ser mãezinha e não consegue biologicamente, a adoção é sim o caminho. É um caminho que não é fácil, é árduo, é um pouco demorado, mas vale muito a pena. Muito. O amor é gigante. Ai, gente. Vocês gostaram dessa história? Porque eu tô aqui babando. Eu ainda estou aqui babando. E aí a Vitória teve a oportunidade, né? E nos escolheu, a gente escolheu ela nos escolheu e ela tem a oportunidade de escolher também a madrinha, né? A padrinha ela dela. Que escolheu a madrinha, que ela chama de padrinha. Pra aquela câmera dela. Que é a Glau, nossa comadre. Gente, esses dois aqui, eles estão na minha vida. E eles não poderia deixar de vir aqui nesse podcast. Não poderia, de forma alguma. Porque eu acompanhei a luta, acompanhei a batalha, vi que não foi fácil, mas eu vi também o merecimento, vi a celebração de vocês, que para mim foi a coisa mais linda que eu acho que eu já vi na vida, depois daquele papel assinado. E como eu amo participar disso tudo, porque não é qualquer um que tem esse privilégio, né, de ter essa família assim. E muito obrigada pelo sim de vocês mais uma vez. Muito obrigada por compartilhar a história de vocês, porque também não é todo mundo que quer compartilhar, né? Isso serve de testemunho para muitas. E eu só tenho a agradecer de verdade, pela sua disponibilidade. Não, mas assim, falar porque, de amor gente, é bom. A doutora Karen, a agenda dela, só a misericórdia para conseguir trazê-la aqui. Vou dizer, viu? Vou dizer. Depois eu vou deixar o Instagram dela aqui, vou deixar o contato também do Irapson. Ela trabalha com beleza. E... vou deixar aqui os contatos. Eu posso deixar aqui também, se a pessoa quiser conversar com você, tirar alguma dúvida. Porque também é legal uma orientação, né? Dizer assim, segue por esse caminho, porque às vezes a gente quer, mas não sabe nem por onde começar. A gente foi muito às cegas também, né? Sim, porque a gente, tateando, né? Até porque pra gente aconteceu muito rápido. Foi o Irapson chegar no abrigo, dizer que tinha conhecido nossa filha e a gente começar a correr atrás da justiça para poder resolver. Então, assim, a gente não foi um caminho lento para a gente decidir, foi muito rápido. Na hora que decidiu, pronto, acabou. E foi fazendo as coisas... O processo é lento, mas a decisão foi rápida. A decisão foi bem rápida. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. E o caminho da Vic. Amém. Obrigado. Aquela bonita. Muito obrigado.